no livro de Mateus, Apokula Mateo capítulo 7, yavanyisa ka u ntlhanu na timbirhi e Tiago, ni bukula Yakobe no capítulo 1. yavanyiso yo rhanga. Mateus capítulo 7, Mateo yavanyiso i ntlhanu na timbirhi Mateus capítulo 7, vamos ler a partir do versículo 24. ta sungula ka vhesi ya 24. O nosso projetor hoje teve algum problema, não sei, mas é por isso que não vamos poder projetar. Mas capítulo 7, versículo 24 diz assim: Assim, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa. Mas ela não caiu, pois tinha seus alicerces na rocha. Pois todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa. E ela desabou, e grande foi a sua ruína. Quando Jesus acabou de pronunciar estas palavras, estavam as multidões atônitas com o seu ensino. Vamos ao livro de Tiago no capítulo 1. Aya ni ka bukula Yakobe ku yavanyisa ku rhanga. Tiago capítulo 1, Yakobe ku yavanyisa ku rhanga no versículo 22. itsongo makumambirhi na timbirhi. Diz assim a palavra do Senhor: Sede praticantes da palavra e não simplesmente ouvintes, iludindo a vós mesmos. Porquanto, se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante a um homem que contempla o próprio rosto no espelho. E depois de admirar a si mesmo, sai e logo se esquece da sua aparência. Porém, a pessoa que observa atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas praticante zeloso, será muito feliz em tudo o que empreender. Diga comigo: será muito feliz em tudo o que empreender. Será muito feliz em tudo o que fizer. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, dá-me a graça, Senhor, de ministrar a sua palavra, e a seu povo a graça de ouvir, guardar e viver a sua palavra. E a tradutora, graça, Senhor, de traduzir debaixo da sua graça, em nome de Jesus. Oramos, Pai, todo plano maligno contra esse momento, Pai Santo, seja cancelado em nome de Jesus. Que seja destruído. Abençoa-nos em nome de Jesus, pelo poder da sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amada igreja, Kereke yo rhandzeka, nesta manhã quero trazer um ensino importante da palavra do Senhor emixweni lona ku tisa dyondzo ya lisima ya rito la sobre Hosi. o princípio Anga anlayo da obediência. O princípio da obediência. amasungulu ya ku landzela. Não é masungulu. Anlayo wa ku landzela. Aleluia. Então, o princípio da obediência. Anlayo wa ku landzela. Posso ouvir amém? Então, amada igreja, Kutani kereke yo rhandzeka,
Este é um assunto extremamente importante. a leyi i mhaka ya ntsimantsima swinene ngopfu. Falar da obediência. Ku vulavula hi ku landzela. Princípios são regras estabelecidas A milayo i swiletelo swi nga que bekiwa orientam as nossas vidas swi fambisaka vutomi bya hina para alcançarmos aquilo que nós pretendemos alcançar, a ku va hi kuma leswi hi swi navelaka hi mbilu, para termos acesso ao que Deus planejou para nós, a ku va hi ta kuma leswi Xikwembu a nga kunguhatela swona ka hina, para que possamos conseguir ter êxito a ku va hi ta kota a ku humelela em tudo que nós fizemos. ka swilo hinkwaswo hi swi endlaka. Isso é que são princípios, Leyo hi yona a nga são milayo chaves i nga makhiya que nos dão acesso lawa ma hi nyikaka a todas as mkhandlo bênçãos que Deus determinou para a nós. ku va hi kuma minkateko hinkwayo Xikwembu a nga hi kunguhatela yona. Então, princípios são muito importantes. A milayo i ya nkoka swinene, Elas trazem para nós orientação, yona i tisa ka hina a como swileleto fazer as coisas, swa ku u nga endla njhani swilo, como ter acesso às coisas, u nga kuma njhani a swilo, como chegar u nga fika hi ndlela muni aonde nós queremos chegar, lana hi lava ku fika kona, como ter sucesso em todos os aspectos das nossas vidas. i nga hluvuka njhani ka matlhelo hinkwawo ya vutomi Nós bya hina. precisamos de princípios, Hina hi fanele ku ve na milayo porque elas nos orientam. hi ku milayo ya hi leleta É por isso tudo que você quer fazer hinkwaswo u lavaka ku endla e ser bem-sucedido, nakona swi humele swi famba você kahle, precisa seguir uma orientação. u fanele ku landza a milayo yo karhi, Precisa seguir princípios u fanele ku landza a milayo yo karhi que vão ajudar você a como fazer isso. i nga ta ku pfuna ku u nga endla njhani minchumu leyo. Ontem, como eu disse, eu estava a celebrar o casamento. Tolo papai ali karhi a katekisa muchato Eu disse para os irmãos, a va byele vamakwerhu lavayana casamento, a ku a muchato uma família, ou falar de família, a ku vulavula hi ndyangu, uma família bem-sucedida a ndyangu lowu u humelelaka é resultado de construção diária. i handzu ya ku yaka ka siku Ela na é siku, construída wona wa dia yakiwa após siku na dia. siku. Não há nenhuma família que é feliz a longo prazo de uma forma mágica. A ku na ndyangu u tsakaka hi ndlela ya kona khola, É resultado de uma construção. i nhlamulo ya wuyako. E você tem que saber o que fazer, quais são os princípios que você precisa usar para U fanele ku construir tiva essa ku família. hi waha masungulo milayo u fanele ku tirhisaka ku va u yaka ndyangu wa wena. Então é a mesma coisa, por exemplo, para quem quer construir uma casa. Swa fana ni munhu loyi a lava ku yaka ka yindlu, Aleluia. Para quem quer construir o quê? Uma casa. Você pode ter todo o material, cimento, wena u nga xava varões, semente, pedras, areia maribye, misava e tudo aquilo que você já na faz. hinkwaswo swi tivaka, Mas se você não tiver princípios, kambe loko wena u nga na milayo, mesmo com todo o material de qualidade que você possa ter, hambe u ni mathulusi hinkwawo ma não será bem lavekaka, sucedido. a wu nga ta humelela. É por isso às vezes nós vemos casas Hikwalaho minkama yin'wana hi vona tiyindlo construídas ti nga yakiwa que em pouco tempo ta ku hi nkarhinyana começam a ter ntsena problemas de rachas, ti sungula ku pandzekela, começam a ter a cair. ti sungula ku wa, Mas tudo isso por quê? kambe hinkwaswo hi mhaka Porque muni? houve uma falha Hi ku va na mphazamo na aplicação do conhecimento ka ku tirhisa a wu tive que ia ajudar essas pessoas lele a li ta pfuna vanhu a lavo construir corretamente a casa. a ku yaka yindlu hi ndlela Então, na leyinene. nossa vida também Evuton'wini bya hina nakona é assim mesmo. swi tano, A nossa vida, a vutomi bya ela hina precisa de princípios byi fanele ku ve na milayo para que nós possamos construir a nossa vida a ku va hi ta yaka a vutomi bya hina de tal maneira que sejamos bem-sucedidos. hi ndlela ya ku hinkwaswo swi hi fambela kahle. Posso ouvir amém? É por isso que a vida, Hikwalaho a ela não é vutomi conduzida por emoções. a byi fambisiwi hi ku tsaka ka hina Porque manyawu, as emoções, hikuva a manyawu elas tomam conta de si hoje wona ma ku khoma e namuntlha amanhã te abandonam. a mundzuku ma ku tshika. Mas princípios têm garantia. Kambe a milayo i na xitshembi ya Você tshembeka. pode não sentir nada Wena u nga kala u nga twi nchumu enquanto você aplica um princípio. na u ri karhi u tirhisa Não, xiletso xo karhi, não ter nenhum sentimento. u nga nyawukeliwi, Mas só pelo fato de você aplicar um princípio kambe hikuva u landza nawu vai wo gerar karhi resultados na sua vida. swi ta vanga nhlamulo yikulu vuton'wini bya wena. Não sei se vocês estão a entender. Amen. Estamos aqui todos? Hi kona hinkwerhu. Aleluia.
Então, os princípios são muito importantes. a milayo i ya nkoka swinene, Elas nos orientam yona ya hi fambisa como fazer as coisas. leswaku hi nga endla njhani Como minchumu, fazer as coisas leswaku hi nga endla njhani na nossa minchumu família, endyangwini wa no nosso hina, casamento, emucatwini wa hina, nos nossos negócios, eka mabindzu ya na nossa hina, saúde, eka vutomi bya hina bya nas nyama, nossas finanças, eka timali ta em hina, todos os aspectos. eka swigava hinkwaswo Nós precisamos de princípios. hi fanele ku ve na milayo. Aleluia. Posso ouvir amém? Então, a obediência, Kutani a ku landzela, quando falamos de princípios, loko hi vulavula hi milayo, essa é uma grande chave. alo i É khiya grande likulu, princípio. i milayo ukulu. Na Bíblia existem muitos princípios. Aka bibele ku ni milayo yo tala. Aleluia. Lembra que eu disse princípios são instruções Tsundzuka kuti a milayo i swileleto, que nos swileriso orientam leswi swi lerisaka como fazer as coisas, swa ku u nga endla njhani swilo, quando fazer, u nga endla rini com swilo, quem fazer. u nga endla na mani Os swilo. princípios, Kutani ke a elas milayo trazem esta linha de orientação. i tisa a ndlela ya u lerisiwa. Posso ouvir o amém? Aleluia. Então, a obediência Kutani a ku landzela aqui é a parte extremamente importante. lana i tlhelo la nkoka swinene ngopfu. Então, na Bíblia temos muitos princípios. Bibeleni hi na milayo yo tala, E a obediência kutani a ku landzela é um grande princípio. i milayo ukulu. Na verdade, eu digo, ela é a base de todos os princípios. Hi vula ku yona i wona i masusu ya swilo Porque hinkwaswo. sem obediência, Hi ku loko hi nga na ku landza, você nunca verá nenhum princípio aplicado na sua vida. a wu nga ta vona nawu niwa wun'we u endleka vuton'wini bya wena. Mas o que é isto, Se obediência? i swini ku É o landzela, ato de obedecer. i ku twisisa xa karhi u landzela. Mas o que é isto, obedecer? I swini ku landzela, É a decisão i ku tibohela de seguir a ku landza uma instrução, a xileleto, um mandamento, a nawu, uma ordenança a xileriso dada xi nyikiwaka por Deus. i Yehovha. Isso é que é obediência. Loko hi kona nga ku landzela, Posso ouvir o amém? Posso ouvir o amém? Então, obediência é isso. a ku landza hi wona nhlamuselo lowo. Nós temos que aprender Hina ke hi fanele ku dyondza esse grande princípio a nawu lowukulu da obediência. wa ku landzela As nossas vidas, a vutomi bya hina elas só podem experimentar mudanças byi ngo ringa ku a cinca partir do momento que nós aprendermos a obedecer a Deus. loko hi sungula ku dyondza ku landza hosi. Se você ler a Bíblia, A loko wena u dyondza bibele, você vai entender wena u ta swi que a vona obediência swa ku a ku é landza o que separa hi kona ku os avanyisaka religiosos a vakhongoti dos discípulos. ni vadyondzisiwa. Diga comigo, a obediência, mais alto. Diga, a obediência é o que separa os religiosos dos discípulos. Jesus disse: ide por Yesu todo ate, mundo fambani misaveni e hinkwayo façam discípulos. muyenda vadyondzisiwa. Mas o que é ser discípulo? Se i swini ku mudyondzisiwa Palavra discípulo, a ri tlula ku discípulo dos significados dessa palavra a nhlamuselo wa lona é aprendiz. i mudyondzi. Esse é dos significados. Hi wona nhlamuselo, O significado primário dessa palavra, a nhlamuselo wa ku sungula wa rito lelo, discípulo significa mudyondzisiwa swi vula ku seguidor. u ve mulandzeli, Seguidor u de ve Cristo. mulandzeli wa Kresti. Diga comigo, discípulo, mais alto, diga, discípulo significa seguidor de Cristo. Mais alto, diga, discípulo significa seguidor de Cristo. Mais alto, diga, discípulo significa seguidor de Cristo. Agora, preste atenção, amada igreja. Se ri endleve nkereke rhandzeka, Eu disse, obediência hi vule ku a ku landza é o que separa hi kona ku avanyisaka religiosos a vakhongoti dos discípulos. na vadyondzisiwa. Religiosos A mukhongoti são um grupo de pessoas i ntlawa wa vanhu que simpatizam com igreja ou com grupos
u lomba ka ntlhelo ka ntlawa kumbe ka kereke yo karhi mas eles não simpatizam com princípios. kambe vona a va khomeleli a Eles não minawu seguem princípios. a va landzeli minawu Eles acreditam em qualquer coisa, va khola ka minchumu yo hava vivem de qualquer jeito, va hanya hi ndlela ya hava mas discípulos kambe a mudyondzisiwa são seguidores, i mulandzeli seguidores de Cristo. a mulandzeli wa kresti A grande pergunta que eu faço a xivutiso xikulu é xi que vekaka se discípulo significa seguir a Cristo, a loko ri ku mudyondzisiwa xi vula ku landzela como é que kresti nós hoje hi njhani hina namuntlha podemos seguir a Jesus? hi ndlela muni hi nga landzela ka yesu Ele não está aqui conosco yena fisicamente. a nga kona hi nyama ni ngati Como é ka que hina nós podemos seguir a Ele? hina hi nga mu landzela njhani Nós seguimos a Jesus hina hi landza a yesu partir do momento que nós obedecemos as palavras de kusukela Jesus. ka nkarhi hi landzaka marito ya yena Estamos juntos. Diga para quem que está ao seu lado, diga, nós seguimos a Jesus. Por favor, fala para a pessoa que está ao seu lado. Quando o pastor diz fala mesmo. A pessoa que está do seu, que está do seu. É. Eu digo assim, fala para a pessoa que está ao seu lado. A pessoa olha para mim. Mas tem pessoa, tem vizinho ao lado. Aleluia. Aleluia. Fala para a pessoa que está ao seu lado. Diga, discípulo. Diga, discípulo significa seguidor de Cristo. Diga, nós seguimos a Cristo a partir do momento que nós seguimos os princípios de Cristo. Nós seguimos a Cristo hina hi landza kresti a partir do momento que nós seguimos os princípios de quem? kusukela ka nkarhi hi landzaka É milayo por isso ya que Kreste. Jesus disse aos seus discípulos: hikwalaho yesu a nga byela vadyondzisiwa va yena vocês serão meus discípulos n'wina mi ta va vadyondzisiwa va se mina seguirem aquilo que eu vos mando. loko mi landza milayo ya mina Porque palavra discípulo significa hikuva seguidor. a ku ve mudyondzisiwa swi vula ku ve mulandzeli Então, religiosos a mukhongoti não seguem a Cristo. a nga landzeli kresti Não. Eles não são pessoas voltadas para uma vida de obediência. vona a va hanyi a vutomi le ku landzela É por isso, hoje em dia, hikwalaho namuntlha wa o siku diabo diavolose está a trabalhar muito a tirha swinene ngopfu para gerar religiosos. a ku va a vanga vakhongoti Porque os religiosos acreditam na existência de Deus. hikuva vakhongoti va kholwa ku Todo religioso acredita na existência de Deus. mukhongoti a kholwa ku yehovha a kona Só que ele não segue o Deus que ele acredita. kambe yena a nga mu landzeli xikwembu loyi a kholwaka ka yena Não. ina hi swoleswo a nga Não só kholwa- estou a entender. Todo religioso acredita na existência de Deus. a mukhongoti a kholwa ku yehovha a kona Vão nas igrejas, va ya nkerekeni dançam nas igrejas, va cina nkerekeni fazem muita coisa nas a igrejas, endla minchumu yo tala mas nunca nkerekeni seguem Jesus. kambe a nga tshuki a landza Nunca yesu kreste obedecem a palavra de a Deus. nga landzi marito ya xikwembu Agora, Jesus, se yesu ele nos kreste chama a atenção a hi ba ndleve que nós temos que ser swa ku hina obedientes, hi fanele ku va lava a va landzeli obedecer a palavra. hi landza rito É por isso o cristianismo, ou assim, hikwalaho a wu kresti cristianismo, a wu kresti ela traz para nós byi tisa ku hina novo estilo de vida a mahanyelo lamantshwa que requer de nós a nossa obediência. li lavaka a ku landzela kumbe ku twisisa ka hina Posso ouvir amém? Posso ouvir amém? Amen. Então, o princípio da obediência kutani a nlayo wa ku landzela é fundamental, i wa nkoka é swinene extremamente importante. i wa nkoka swinene Sem obediência, a ku nga na vulandzeli nós não veremos mudanças nas nossas a hi nga vidas. ta vona ku hundzuka vuton'wini bya hina Mas por que este princípio é tão importante? ha yini a nawu lowu i wa ntshima Porque ela mantém você hi ku wona wa ku simamisa no wena centro da vontade de Deus. evukoneni ka ku rhandza ka xikwembu Aleluia. Jesus, no livro de Mateus, onde nós lemos, yesu kreste ka buku la matewu hi nga dyondza ka lona ele de repente vira para seus discípulos yena a hundzuka ka vadyondzisiwa va yena e diz assim: a va byela leswi por que vocês não seguem aquilo que eu vos falo? ha yini mi nga landzi leswi ni mi byelaka swona Ele diz assim: yena a vula leswi eu vos mostrarei. mina ke ni ta mi komba Quem ouve
swa ku a loyi a twaka a minha palavra a rito bya mina e obedece. Eu vos a mostrarei o tlhela que a yi landza acontece. ni ta mi komba swa ku endleka yini. Ele diz assim, aquele que ouve a minha palavra e obedece, A loyi a twaka rito ra mina a tlhela a li é como um landza homem a fana ni munhu que constrói a sua casa sobre a rocha. a nga yaka yindlu ya yena ehenhleni ka ribye. Aleluia. Constrói a sua casa sobre a rocha. A yaka yindlu ehenhleni ka ribye E sopram ventos, ku ba meho chuva, cai chuva, ku na maboboma ya timpfula enchentes. ku na maboboma ya timpfula E abateram essa casa, vieram contra essa casa, ku tixile hinkwaswo swi ba yindlu leyo mas ela não caiu. kambe yindlu a yi wanga. Por quê? Hi yini? Porque ele construiu a sua casa sobre a rocha. Hi ku i yakiwile eribyeni. Jesus estava a ensinar essa parábola Yesu a wa dyondzisa xifananiso para lexi ajudar as pessoas a ku va a pfuna vanhu a entender a ku twisisa que obediência swa ku a ku landzela gera resultados. ku vanga nhlamulo. Posso ouvir um amém? A obediência gera resultados. A ku landzela ku vanga ku ni É por mihandzu. isso que Tiago disse: Hikwalaho Tiago a nga vula leswi. sejam praticantes da palavra Hundzukani vaendli va e rito. não somente ouvintes. Mu nga veni a va yingiseti ntsena. Hoje em dia é muito comum você ver pessoas que só ouvem coisas nas igrejas, Namuntlha wa siku Na ku no igreja. tala va ku vo twa minchumu mas nkerekeni elas não praticam kambe vona a va landzeli o que elas ouvem. leswi va swi twaka. Elas não exercitam Vona a va tirhisa uma vida vaendli prática da a palavra. va hanyi a vutomi a la Mas a rito prática da palavra kambe a ku hanya vai rito manter você no centro da vontade de Deus, ta ku simamisa a wu koneni ka onde Yehova grandes coisas acontecem, lana minchumu ikulu i onde endlekaka grandes vitórias, grandes maravilhas lana acontecem. masingita makulu ma endlekaka. Vamos ler no livro de João, A hi dyondzeni buku la Yohani capítulo 15. ku ya vanyisa eka 15. João, Buku la Yohani capítulo 15, vamos ler o versículo 10. hi ta dyondza ka vhesi ya 10. Vou ler aqui rapidamente. Diz assim. É pena. Oh, aleluia. Diz assim: se obedecerdes aos meus mandamentos, esse é Jesus falando. Se obedecerdes, João capítulo 10, João capítulo 15, versículo Yohani 10. 15 lezungu ya 10. Se obedecerdes aos meus mandamentos, Loko mi landzela minawu ya mina permanecereis no meu amor. mu ta simama ka rirhandzu la mina. Repita comigo, diga: se obedecerdes aos meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Aleluia. Exatamente como eu tenho obedecido às ordens do meu Pai e permaneço em seu amor. Ku fana ni leswi ni landzelaka a minawu ya tatana wa mina kutani ni tshama ka rirhandzu la yena. Aleluia. Lembra que eu disse que a obediência, Tsundzuka ni nga vula ku a ku ela mantém landzela você no centro da vontade de Deus, ka ku simamisa u koneni ka ku rhandza ka no Xikwembu. amor de Deus. Ka rirhandzu la Ali Xikwembu. onde o amor de Deus flui, Lana rirhandzu la onde hosi o li amor de khulungaka. Deus se manifesta. Lana rirhandzu la Xikwembu li vonakalaka kona. Ele disse: se vocês obedecerem às minhas palavras, A ku loko mi landzela rito la vocês mina vão permanecer no meu amor. mu ta simama ka Amor. rirhandzu la E é mina. neste lugar Hi kona ka ndhawu onde leyi tudo de bom acontece. lana minchumu leyinene yi Na endlekaka obediência. ka ku landzela. Aleluia. Posso ouvir uma igreja? Nós temos que ser cristãos obedientes. Hine fanele ku a vakresti Que va quando landzelaka ouvimos rito. a palavra de Deus, A ku loko hi twa rito la nós Xikwembu obedecemos. hina ya li landza. Posso ouvir amém? Porque é isso que nos mantém no amor Hi do leswo Pai. swi hi simamisaka ka No rirhandzu amor la de tatana Deus. ka rirhandzu la Yehova. Lá onde tudo de bom acontece. Lana minchumu inene yi endlekaka kona. Onde o mal Lana a wu bihi não prevalece. a byi simami kona. Porque você está Hikuva wena u kona no centro da vontade de Deus. a wu koni endzhaku Onde navela quando ka Deus Xikwembu. olha para você, Ka ku loko Yehova ku la vita Ele olha com prazer. a ku cuvuka hi ku navela ka mbilu. Aleluia. Há muitas pessoas Ku ni vanhu vo tala
não vendo muita coisa na vida deles, hi ku kala va nga voni minchumu yo tala as vuton'wini bya pessoas vona não obedecem. hi ku vona a va landzeli Não tem esse estilo de vida, essa inclinação para obedecer. a va na mahanyelo lawa ya ku landzela rito Amados, va a rhandziwa vida a que Deus vutomi nos deu Yehova nga hi nyika não é lona para ser guiado por emoções. a hi fanele ku fambisiwa hi Deus colocou manyawu a sua palavra para orientar as nossas xikwembu a vidas. beke lena ku va li hi Temos fambisa sentimentos, hi ni manyawu ina mas o kambe que deve guiar a nós a leswi faneleke ku hi fambisa são os princípios. i milayo Aleluia. amen Porque se você ser guiado só com sentimento, hi ku loko u fambisiwa ntsena hi manyawu ya wena os sentimentos podem te levar a coisas que podem te a ku destruir. twa ka mbilu ku nga ku teka u ya ka minchumu leyi nga ta ku Todos nós hohlota podemos sentir qualquer coisa, hinkwenu hi nga twa swilo mas se você seguir tudo que você sente, kambe loko u landzela minchumu leyi u yi twaka você pode se encontrar na cova. wona u nga kumeka ankeleni É verdade. i ntiyiso Pode se encontrar na cova. u nga kumeka ankeleni Quantas vezes você sair de casa a pensar em serviço, de repente surge um sentimento maligno, kagamanga ku nga huma kaya na u pimisa ku ya ntizweni hi xi tuketa ku mas quando você tem a palavra dentro de si, você corrige todo sentimento estranho. kumela minchumu ya ku biha kambe loko u ni rito wena wa yisu Então, a obediência mantém você a ku landzela ka ku yi no simamisa centro da vontade de Deus, eukonyeni ka ku rhandza ka onde Xikwembu. Deus se agrada de você. lana Yehova a ku tsakelaka O centro da vontade de Deus é o lugar onde Deus se agrada de você. É quando você vive um estilo de vida hi loko u hanya mahanyela que satisfaz a Deus. ma tsakisa ka Yehova Aleluia. No livro de João, capítulo 14, a ka buku la Yohani ku avanyisa ka 14 diz assim, 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e obedece a eles, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me revelarei a ele. Posso ouvir amém, igreja? Então, a obediência, amados irmãos, é a coisa mais importante. a ku landzela i nchumu xa Porque nkoka ela nos swinene mantém no lugar onde hikuva ka hi Deus quer sombisa ka sempre ndhawu nos lana ver. Xikwembu la ku hi vonaka kona Quando Adão e Eva a loko Adamu na estavam Eva no jardim do Éden, a va le ntangeni wa preste Edeni muita atenção, riha ndleve eles permaneceram, todo o tempo que eles obedeceram as instruções de Deus, hinkwavo kama va nga landza milawu ya Xikwembu permaneceram va simamile no lugar eka ndhawu onde Deus sempre quis eles lana ver. Yehova a nga lava ku va vona E kona Deus sempre se revelava, se Yehova manifestava, a ti hlawutela a porque eles estavam no lugar vonakala onde Deus tem prazer com eles. hikuva a va ndhawu leyi Xikwembu a nga va tsakela Aleluia. Se você quer ver Deus sempre com seu olhar de amor sobre a loko u lava você, ku vona Xikwembu a tshama a ou ku se você lavita quer hi permanecer neste rirhandzu. amor, loko u lava ku tshama ka lirhandzu leli todos nós temos que aprender esta obediência, hinkwerhu hi fanele ku dyondza a a ku landzela seguir loku o que Deus fala. a ku landza leswi Yehova a vulavulaka swoho Amém? Amém. A segunda coisa muito importante xa vumbirhi xa le cima é que swinene quando você aplica o princípio da hi obediência, ku loko wena u tirhisa a nlayo wa isso ku faz landza você colher os frutos a leswaku endla u tshovela mihandzu da palavra. ya rito Diga comigo, a obediência. Mais alto. Diga, a obediência, ela faz-nos colher os frutos da palavra. Aleluia. Escuta, igreja. Não importa o que você ouça, a swi khatali leswi u swi yingisaka palavras tão abençoadoras que você ouça. marito ya lisima u ma twaka Se você não for alguém que obedece o que você ouve, loko u nga landzeli minchumu u yi você não vai twaka ver nenhum resultado na sua wena vida. a wu nga ta vona nhlamulo wa vuton'wini bya Porque wena a prática da palavra, hikuva a ku landzela rito ela gera resultados. ku vanga mihandzu
Quando você obedece, a loko wena u landzela isso significa a leswi vula leswaku que você decidiu usar chaves wena u tibohile ku tirhisa mimfungulo para abrir as portas a ku va u pfula swipfalo para você ter acesso ao que Deus te disse. a ku va u kuma leswi Yehovha a nga ku byela swona É esse o grande segredo da obediência. hi lexi xihundla xikulu xa ku landzela Todos nós aqui somos abençoados. hina hinkwerhu la hi katekisiwile Todos nós aqui. hinkwerhu lana Mas para você viver os frutos da kambe bênção, a ku va u hanya mihandzu ya você nkateko precisa de obediência. u fanele ku Porque landza é rito a obediência hikuva hi kona ku landzela que abre as portas. ku pfulaka a minyangwa É como quando você tem a sua casa, i ku fana na ku vona u ni muti wa wena é sua casa, i muti wa wena você ina tem chaves, wena u na makhiya você está no quintal da sua casa, wena u le ka qhekela muti wa wena você fechou a porta, u kheli xipfalo de repente começa a chover hi suketa ku sungula ku na mpfula e simplesmente você deixa as chaves do lado ntsena wena u tshika e makhiya vai na sua tlhelweni porta. u ya ka Começa a nyangu wa empurrar a wena porta, u empurra a sungula ku porta. chova A xipfalo casa é sua, a muti wa wena mas você decidiu deixar as chaves do lado. kambe u tibohile ku tshika makhiya tlhelweni Será que essa porta vai se abrir? xana u ta pfula xipfalo ke Essa porta vai se abrir? u ta Mas pfula xipfalo ke a casa é sua ou não é? kambe a yindlu ya wena kumbe yona Mas por que a porta não se abre? ha yini xipfalo xi nga pfuleki ke Por que a porta não se abre? Porque por causa de xi nga ka chaves. makhiya Porque você deixou as chaves do... hi ku wena u beke makhiya tlhelweni A casa é sua, a yindlo ya ku os lumba bens que estão na casa são seus, a matshomba a swilo swa ku mas quando lumba você escolhe deixar as chaves do kambe lado, loko u hlawula ku não beka usar as makhiya chaves, tlhelweni u nga beki u nga você não tirhisi terá makhiya. acesso a wu nga ta kuma a wu nga ta ma kuma ao que te pertence. leswi ku lumbaka Na vida cristã é assim, meus irmãos. evuton'wini ehosini Nós temos que ser cristãos obedientes. fanele ku va vakresti a nga va Quando landzeli você ouve, a loko wena u twa você tem que seguir. u fanele ku landzela Há muitas pessoas ku ni vanhu vo tala que de tanto ouvir va ku hi ku twa hi e não ntamu obedecer, va nga landzeli deformaram seu caráter. va hahliwile xiyimo xa vona E já não conseguem obedecer. a va ha swi koti ku landzela Aleluia. Estão inclinados para uma vida assim, sem seguir orientação. va hanya vutomi loko a ri na swileleto É muito difícil. swa karhata swinene Nós temos que ser pessoas Hina hi que fanele ku obedecemos va landzelaka para ver os frutos, a ku va hi vona mihandzu colher os frutos, a ku va hi tshovela mihandzu de ver a sua família abençoada. u vona ndyangu wa wena wu Os katekisiwile frutos a mihandzu de Deus abençoar, abrir portas na sua vida. ya ku xikwembu a pfula minyangu wa vutomi bya Tudo wena requer a nossa obediência. hinkwaswo swi lava ku landzela ka hina Você tem que saber wena u fanele ku o que tiva você deve fazer. O que você deve fazer swa ku u fanele ku endlisa yini para a sua vida mudar. a ku va vutomi bya wena byi cinca Aleluia. Posso ouvir um amém? É verdade. i ntiyiso A obediência é o que gera frutos. a ku landzela ka pfukisa mihandzu É tão importante obedecer. i swa nkoka ku va hi landzela Jesus hosi yesu mostra-nos aqui alguns exemplos. a hi komba lana Preste muita swifananiso atenção, amada igreja, por favor. na mutsatsi ya ri ya ndleve kereke A primeira vez, quando Jesus curou os 10 leprosos, kambe la ku sungula loko yesu Ele a disse para eles, a va khomele mahlokolo vão e mostrem-se a ti aos fambani sacerdotes. mi ya ti kombekisa ka E a vaprista Bíblia diz, enquanto aqueles homens bibelini caminharam em direção a va kongoma aos sacerdotes, ka muprista eles foram curados. vona va horisiwile Por quê? hi Porque seguiram, obedeceram vona a va orientação de... landzelile a xileriso Jesus. xa yesu kreste Quando Jesus chegou loko yesu a fikile nas bodas de Caná, Eka. a festa do casamento que estava acontecendo em Caná, enkhudlwini wa khanana disseram para Jesus, já não tem vinho. De va repente teka yena acabou a ka ha vinho. na vinyo dzi helile vinyo Ouça o que a Maria disse.
twani leswi Maria a nga vula Maria swona. disse assim: Maria a vule leswi, obedeçam tudo que ele falar. landzani hinkwaswo a nga ta swi vula, Obedeçam tudo que Jesus. endlani hinkwaswo leswi Yesu Por que Maria falou a nga isso? ta vula. Hayini Maria a vule leswi, Porque Maria, hikuva Maria sendo mãe de Jesus na hikuva a carne, li mana wa Yesu ela enyameni, convivia com Jesus todos os dias. a wa hanya na yena masiku hinkwawo. E a história Kutani tem, ke tem a muitos mfambo milagres. u kuma masingita yo tala, Tem muitos milagres que Jesus fez que não foram escritos. Sabem disso vocês? masingita yo tala a ma tsaliwanga A Yesu a Bíblia nga ma diz, yenxa. a Bíblia diz que se tudo que Jesus fez fosse Bibele escrito, a loko hinkwaswo Yesu a nga endla a swo tsaliwa, nós não teríamos livros quer dizer, nós não conseguiríamos hina a hi nga ta swi kota carregar o número de livros que serão escritos. a ku rhwala mabuku hinkwawo lawo. Maria, Maria ela tinha uma experiência a ni uhanyo a Com lihanyo Jesus. na Yesu. que sempre que Jesus fala uma coisa, se A ku loko você Yesu segue, a vula nchumu loko u landzela acontece. swa endleka. Basta você seguir o que ele diz. Loko u Vai landza acontecer. leswi a swi vulaka swi ta endleka. É por isso Maria, Hikwalaho Maria quando falou com Jesus, loko a vulavula na Yesu, não tem aqui vinho. a ku na vinyo la. Então depois ele foi falar com as pessoas, olha, Ndzhaku ka vocês leswi yena precisam a ya vulavula obedecer, ni vana ku vona. seguir tudo Fanele o que ku ele landzela disser. hinkwaswo a nga ta mi byela swona. Mas por quê? Hi yini? Porque Maria sabia Hi ku Maria a wa que swi tiva todos que obedecem a Jesus swa ku hinkwavo va landzelaka Yesu colhem frutos. va tshovela mihandzu. É por isso Hikwalaho você precisa seguir a palavra wena u fanele ku para landzela ver mudanças na sua vida. a ku va vona ku cinca evuton'wini bya wena Em nome de Jesus. hi vito ra Yesu. Há pessoas que nunca vêem mudanças. Ku ni vanhu va ku a va voni ku Algumas pessoas até hundzuka. ficam frustradas. Por Van'wana que va as coisas não kwata. mudam? Hayi ni minchumu yi nga hundzuki Mas o ke. que eles nunca se perguntaram, Kambe a qual, va swi vutisi o que eu tenho obedecido ni landzela yini para ver mudanças na minha a ku va ni vida? vona ku cinca evuton'wini bya mina. Aleluia. Nós precisamos entender Hina hi fanele ku que twisisa existem frutos da palavra. ku na mihandzu ya rito. Sabe o que Deus disse Wa twa ku Yesu Yehova a vule yini no livro de Isaías? ka buku la Isaya? Deus disse: a minha palavra ela não Yehova voltará ali- vazia, a rito la mina a li tlheleli li se phanga antes prosperar na li nga hluvukanga para o motivo pelo qual eu enviei. ku va lendlele leswi ni nga li rhumela Deus disse que a swona. minha palavra não volta vazia. Yehova a li rito na li tlheli O que Deus phanga. está querendo dizer? A la ku vula Que a yini minha Yehova kasi? palavra tem 100% de Leswaku garantia a rito la mina la do seu tshembeka. cumprimento. A ku hetiseka ka loho Irmãos, varhandziwa. deixa eu te dizer uma coisa. Ki ndzekani mi byela Se swin'wana você ouvir a palavra de Deus, a loko wona u twa leswi obedeça. li landzeli Você verá coisas acontecer na u sua ta vida. vona minchumu yi endleka vuton'wini bya wena. Nós não podemos ser simplesmente religiosos. A hi fanele ku va vakhongoti ntsena Em nome de Jesus. hi vito la Yesu. Se a palavra de Deus diz, A loko rito la hosi li vula leswi não odeie, u nga vengi, então não odeie. kutani ke u nga vengi E você verá frutos. u ta vona mihandzu. Mas quando a pessoa escolher odiar, Kambe loko munhu a hlawula ku venga o que vai acontecer? ku ta endleka yini? Não vai ter frutos da palavra. A nga ta kuma mihandzu A ya única rito. coisa que vai acontecer Lexi nga ta é que vai ser uma pessoa endlekaka cheia de angústia, hi ku a ta ve munhu loyi ku sem xukuvala, paz, ha nga na kurhula, sem alegria ha nga na ntsako, e sem saúde. a nga na vutomi byinene. Toda hora com problemas de tensão, toda hora. Nkarhi hinkwawo Problema de tensão, mavabyi ya tensão, mbilu, tensão, mavabyi ya tensão. mbilu, mavabyi Coração ya a mbilu. bater. A mbilu yi bayita, mi bayita, mi bayita, Mas mi por bayita. quê? Ha yini ke? É que não Hi obedece. ku munhu loyi a nga landzeli, Não obedece. a nga landzeli. Aleluia. É a palavra que traz frutos. I rito li tisaka a mihandzu, Frutos de bênção. mihandzu ya nkateko, Frutos de paz. mihandzu ya kurhula, De alegria. mihandzu ya ntsako. Quando nós obedecemos ao que Deus A diz. loko hi landzela leswi Yehova a nga vula swona. Posso ouvir um amém? Há muitas pessoas que não se preocupam em reter as coisas. Ku ni vo tala va ku a va khatali ku bekisa A Bíblia chama swilo. essas pessoas ouvintes esquecidos. A rito la hosi li va xaku vayingiseti va khohlwaka. Ouviu? U twile? Hã? Ouviu? U twile? Esqueceu.
u dziva leyi. Sabe, tem pessoas que são como aquela terra Kuni vanhu va terra ku de va fana caminho na que misava Jesus leyi falou na parábola da semente. na ndlela tani Yesu a nga Terra- vula ka O coração deles é como Ambilu ya vona. estrada. i fana ni ndlela. Quando recebem a palavra assim, Loko yi amukela rito os pássaros logo. a Leva. ti yingena to da. Mas por quê? Hi yini? O coração deles A mbilu ya vona não está voltado para obedecer. a yi lava nga ku a ku landzela. Irmãos, Va rhandziwa. Deus, Yehovha Ele é um Deus i Xikwembu que muda histórias, a cincaka a transforma matimo vidas, a cincaka faz coisas mahanyela grandes acontecer. a endla minchumu yikulu yi endleka. Mas Deus requer de nós Kambe Yehovha a lava ku hina obediência. a ku landzela. Siga o que eu lhe digo Landza leswi ni vulaka swona e você vai ver resultados. u ta vona a mihandzu. Aleluia. Posso ouvir amém? Siga o que eu lhe digo, verá Landza resultados. leswi ni vulaka u ta vona nhlamulo. Se a Bíblia diz, Loko Bibele li vula leswi aquilo que o homem semear, a leswi munhu a ta byalaka isso colherá. leswo a ta tshovela Isso é um princípio. lowo i nawu. Se você obedecer este princípio, A loko u landza nawu você vai lowu colher aquilo que você. u ta tshovela leswi u swi Planta. byaleke. U swi byaleke. Se você semear amor, Loko u byala rirhandzu vai colher o quê? u ta tshovela yini? Hã? A rirhandzu. Se você semear bondade, vai Loko colher u o byala quê? unene a Se unene. semear A loko u byala benignidade, vai colher o quê? a unene. É. Se semear inveja, vai colher o quê? Loko u byala matshoho u ta tshovela yini? Vai colher tsunami. Tsunami de inveja. A tsunami ya matshoho. Aleluia. Por quê? Ha yini ke? Porque você colhe aquilo que você. Wena u tshovela leswi u swi byaleke. É verdade. I ntiyiso leyo. Você colhe aquilo que você semeia. Wena u tshovela leswi u swi byaleke. Aquilo que você escolheu obedecer. Leswi u nga hlawula ku landzela. Em nome de Jesus. Hi vito ra Yesu. Posso ouvir amém, amada igreja? Nós temos que ser pessoas. Deus está preocupado Yehovha wa khatala. em que nós vivamos os frutos A ku hina hi hanya mihandzu daquilo que Ele falou. ya leswi a nga swi Olha, vulavula. se você ler a Bíblia no livro de Jeremias, A loko u dyondza Bibele ka no buku ya capítulo Yeremiya, 1, no versículo va 12, vangisa ko rhanga leyitsongo ya 10 na Deus timbirhi. diz assim: Yehovha a vula leswi. Eu estou alerta, Mina na ku bandlela. eu estou vigilante Mina ni rindzelile. para que a minha palavra A se ku va rito la mina cumpra. li Por que hetiseka. Deus diz que eu estou atento? Hayi ni Yesu Por Yesu que Deus diz que eu estou alerta? Hayi na ngo ni tshama ni rindzelile. Sabe por quê? Wa tiva É que yini? Deus está vigilante Hi ku Yehovha porque Ele a espera uma rhendlele ação de obediência Ku anyimela ku para landzela. manifestar a sua palavra. a ku va ta endla rito la yena. É por isso que Ele está atento. Hikwalaho a ri Quem endlele. vai obedecer o que eu I disse mani a nga ta landza leswi ni nga para vula eu swona. fazer? A ku va ni endla. Quem vai obedecer o que I eu disse? mani a nga ta landza leswi ni para nga eu liberar vula. as A coisas. ku va ni mu nyika swilo. Aleluia. Oh glória. Posso ouvir amém? Se você seguir uma palavra, Loko mu landza rito. obedecer a palavra de Deus, U landza rito la Xikwembu. você verá resultados. U ta vona nhlamulo. Em nome de Jesus. Hi vito ra Yesu. Aleluia. A palavra de Deus não falha. Rito la Xikwembu a le phazami. Obedeça. Landza. Temos que obedecer. Hi fanele ku E os landzela. resultados serão visíveis. A nhlamulo yi ta voneka. Aleluia. Em nome de Jesus. Aquilo que você semear é isso que você colhe. Leswi u nga ta byala u ta tshovela swona. É um princípio. I nlayo. Se você obedecer, Loko você verá resultados. u ta vona mihandzu. Em nome de Jesus. Hi vito ra Yesu. Aleluia. A terceira coisa muito importante, Xa wunharhu xa quando lesiya. nós aplicamos o princípio da obediência. Loko hi hanya a ku landzela. Aleluia. Por que é importante aprender sobre esse assunto? Hayi ni i swa leswi mi ku va hi dyondza a mhaka leyi. Porque quando as pessoas simplesmente ouvem e não obedecem, Hi ku loko vanhu va twa ntsena va nga landzeli. lembra que eu disse que isso acaba destruturando a A vida das leswo pessoas. swa hohlota a vanhu lavo. Ficam, parece, aquela mandioca que já não coze, Va tshama yi ngi yi ntumbuluko loko nga wupfi. aquela batata que já não coze. Ingaku yi nhlatoka loko nga wupfi. Mas por que já não coze? Hayi ni a swa ha wupfi ke? Recebeu muita água. A ye swi kume mati hi ntambu.
e já não pode cozer. Você pode ferver, colocar toda a quantidade de lenha que você quiser. ungabilisa ubheka tihunyi Quando você abre assim, está te olhando assim. aloko pfula amtsumbula swo ku laveta ni mihlata Você para, mas o que se passa, Senhor? u yima ko se hosi ku endleka Já não yini pode cozer. a swa ha wupfi leswo Então tem cristãos kutani ke ku na vakreste que também por causa desta parte de falta de obediência, a ku hi ku pfumala ku landzela sempre ouvir. va yingela Não dá nada. a va nyikeli nchumu Só está a ficar assim. O Não obedece tshama nada. ntsena, a nga landzeli nchumu Não tem nada mais que lhe transforma. É por chegar uma fase onde quando Iyo, está aqui na igreja aqui, loko a langelekeli la já fica aéreo. a tshama ingaku a nga le kona Aéreo. a nga kona Para ele, a palavra que é pregada, a ku va twa ri lexi maleliwaka esse deve ser João. lwe i yohani i Johani. Essa palavra aqui, Antônia. Ah, Antônia Arthur. está mesmo a receber. Antônia yena ya ka yena le Ai. Fulano está mal hoje. nyamusa ma khomile Nada mais é para ele. a ka na nchumu xi yela ka yena Toda a palavra é para os outros. riti hinkwawo li kongoma Mas quando você tem um coração obediente, kambe loko u na mbilu ya ku quando landzela você ouve a palavra, você tem um coração Aloko twa aberto. rito, wena u O pfula teu mbilu. coração arde Mbilu ya porque wena ya você quer pfuleka. alguma coisa. hi ku vona u lava ku twa nchumu Você quer descobrir alguma coisa u lava ku tsumbula xo karhi que vai mudar alguma situação na xa sua vida. cincaka a xiyimo vuton'wini bya Quando wena. você vem na igreja, a loko u ta nkerekeni você não vê vazio. a wu tiwi liphanga Você vem com expectativa. u ta ni Porque você diz assim, langutelo quero ouvir o que o meu Deus ni languta leswi yehovha dirá a mim, a nga ta vulaka ku mina que vai mudar a minha vida. swi ta cincaka vutomi bya mina Aleluia. Tem muitas pessoas, como eu Kuni disse, vanhu vo por tala falta de obediência, loko ku kala ku landzela a vida deles a não vutomi muda. bya vona a byi cinci Por quê? hi yini Nunca se prontificaram a obedecer. a va sambi va tilulamisa ku va ta yingisa É por isso permaneçam onde estão. i hikwalaho va tshama Se lava você nga quer o kona. fruto da palavra, a loko u lava a mihandzu ya você rito precisa obedecer. u fanele ku Eu landzela. disse, a terceira coisa é que a terceira coisa robustece a sua vida cristã. Isso fortalece, em A outras leswi swa palavras, isso tiyisa vutomi bya wena. fortalece Swa tiyisa vutomi bya wena a sua vida. bya vukreste Jesus disse, hosi yesu a vule leswi aqueles que eu vos mostrarei aquele que ouve a minha palavra e ni obedece. komba loyi a landzaka rito ra mina É como um homem que constrói a sua casa a fana ni munhu loyi a yakaka yindlu ya yena na rocha. eribyeni Mesmo que sopraram ventos, hambi ku ba meho chuva, a timpfula cheias vieram contra aquela casa. mata ma ba yindlu Mas liyani aquela casa não caiu. kambe yindlu liyana a yi wanga Por quê? hi yini ke Porque ela estava construída sobre a rocha. yona a yi yakiwile E ribyeni Jesus disse que vos mostrarei também aqueles que ouvem a minha palavra e não yesu obedecem. a ku ta mi komba loyi a twaka rito la mina a nga É como landzeli um homem a fana ni munhu que construiu a sua casa sobre a areia. a nga yaka yindlu ya yena eka misava E vieram chuvas, ku ta timpfula vieram ventos, ku ta meho inundações contra aquela casa. maboboma mati ya ma khulunga ka ndhawu Aquela liya casa caiu. a muti luyana u wa E Jesus disse assim: hosi yesu a vula leswi grande foi a ruína. a ve kukulu ku hoxoka ka Não muti caiu luya só, é que grande Aí foi o a Angancena. ruína. a ku da hoxoka casa. ku ve kukulu ka muti luya Mas tudo isso por quê? hinkwaswo leswi hi mhaka munhu Porque faltou hikuva obediência. ku pfumalekile Mas o que isso se aplica? Qual é o sentido disso na nossa vida? se hi waha hi wihi nhlamuselo wa leswi ka vutomi Escuta com bya hina atenção. ri ya ndleve Quando Jesus falou aqui de ventos, loko yesu kreste a vulavula hi moya inundações, hi maboboma tempestades swibakabaka soprando swihuri contra a casa, swi nga baka muti luka Jesus está falando de desafios que se levantam na nossa yesu vida. a vulavula hi mintlhantlho hi nga ta hlanganaka na yona Situações complicadas que se levantam contra a swiyimo nossa swa ku vida. tsotsoma hi nga ta kuma na swona vuton'wini Se nós formos homens e mulheres Aloko, obedientes à vanhu palavra de Deus, va landzelaka rito não la há hosi nenhuma situação a ku na xiyimo que lexi vai xin'we destruir xi você. nga ta ku Porque a hohlotaka sua vida Hikuva estará vutomi bya sobre a wena rocha. byi ta ve A sua ribyeni. família estará Ndyangu wa sobre a sua wena rocha. wu ta ve ribyeni Satanás diabulo não hosi vai destruir as suas a finanças, nge hohloti mali porque ya as suas wena finanças estarão sobre a rocha. hikuva mali ya wena i le ribyeni Porque você obedece à palavra de Deus. hi ku wena wa landzela rito la hosi Você sabe, tem pessoas wa tiva ku ku ni vanhu
Dinheiro não fica porque não dá dízimo na a igreja. mali ya vona a va tshameni hi ku vona a va humesi swa ukhume nkerekeni, Não dá dízimo. a va humesi swa E Deus diz ukhume. assim, Yehovha a vule leswi, preste muita atenção. riha ndleve, Dê os seus dízimos nyikelani a ukhume bya n'wina, para que Deus abra as janelas dos céus a ku va Xikwembu a pfula mafasitela ya tilo, e derrame bênçãos sem medidas. a halata minkateko yo kala mpimo. Escuta com atenção. Riha ndleve, Vocês sabem o significado da palavra dízimo? wena wetwa swa ku a ri tila ku dízimo kumbe la ukhume li vula ku yini? A primeira vez que essa palavra aparece, A khambela ku sungula a rito leri nga humelela loho ela aparece no Antigo Testamento. li huma ka ntwanano wa khale, Ela foi escrita em língua hebraica. li tsaliwile hi Xiheberu. Palavra dízimo A rito la ku dízimo vem de uma palavra hebraica li ta hi ka Xiheberu, que significa li nga ni nhlamuselo lowu, ser rico. a ku ve xifunzi, Ser rico. a ku ve xifunzi. É por isso, I hikwalaho quando o povo de Israel dava dízimo, a loko ou dá vaisrayele va dízimo, eles humesa swa dão ukhume dízimo com este entendimento. va humesa na miehleketo leyo Que eu dou, eu devolvo para Deus, ya ku na tlhelisela ka Yehovha para que eu me torne rico. a ku va ni ta hundzuka Para que mufunzi, Deus abençoe, abra as janelas de a céu ku va Yehovha a nga pfula mafasitela ya tilo, e derrame bênçãos sem medidas. a lata ni nkateko yo tlula mpimo. Posso ouvir um amém? Outros simplesmente entendem dízimo como 10%. Van'wana vona nga ku ntsena i Simplesmente, ukhume é ntsena, décima parte. i Sim, tlhela ukhume mas o ina, significado. kambe a nhlamuselo wa kona Posso ouvir um amém? É preciso entender isso. hi fanele ku twisisa leswo. E o diabo aparece, não, Diablosi a não humelela dá ku dízimo. u nga humesi swa Porque você ukhume está a dar wena dinheiro ao hi ku pastor. ho nyika mali mfundhisi wena. Sabe, quando Satanás quer te impedir de ser abençoado, Varhandziwa ele loko sempre vai Diablo inventar ku mentiras kavita para ku você. katekisiwa a ta ku vangela mavunwa. É isso. Lembra que eu disse, aquilo que você colhe é o que U você... tsundzuka ni nga vula, Aliás, aquilo que você planta é o que você... a leswi u swi byaleke Oi. u ta tshovela swona. Em nome de Jesus. Hi vito la Yesu. Eu passei por essa parte de dízimo, eu acho que alguém precisava ouvir. Hi hundzika la swi nga endla a ku fanele ku a kona a nga fanele ku swi twa. Posso ouvir amém? Amen. Nós temos que ser cristãos que obedecem a palavra em tudo. Hi fanele ku va vakreste va landzelaka rito eka swilo hinkwaswo. Amém? Quer ter um lar feliz? U lava ku va na ndyangu lowu u katekeke, Obedeça o que Deus diz. landza rito. Ame a sua mulher. Rhandza a nkosikazi ya Cuide wena, dela como seu corpo. mu hlayisa tani miri wa wena. E você vai ver que coisas vão acontecer na sua vida. U ta vona ku minchumu Vão mudar. evuton'wini bya wena. Ame seu marido. Rhandza Ah, a mas nuna wa ele wena. não presta. Ame a ele. Mhaka luya wa nchumu, mu rhandzi, Respeite a ele. mu xiximi. Porque quando você obedece o que Deus Hi diz, ku loko u landza leswi Yehovha o vulaka resto swona, Deus cuida. swo tala Yehovha a ta swi vonetela. Aleluia. O resto Deus Swo tala Cuida. Yehovha a ta swi vona. é que nós às vezes queremos assumir nossa posição, também queremos Mhaka hina, assumir a posição de van'wana, Deus. hi lava ku nghena ka ndhawu ya Xikwembu. Deixa, obedeça o que Deus diz e o Landza resto Deus leswi vai Yehovha fazer. a vulaka, swin'wana O resto Deus vai swin'wana consertar. Yehovha a ta lunghisa. Aleluia. Se você não quer ver o inimigo a destruir a sua família, a sua Loko u nga vida, dyi ku vona nala a hoxa seja eka um ndyangu cristão wa wena, obediente à palavra de Deus. ve mukreste a landzelaka rito. Jesus mostra-nos claramente Yesu wa hi komba hi ku khanya que pessoas, Só que homens e avante. mulheres que obedecem a sua palavra, va landzelaka rito la yena, Satanás não os destrói. diablosi a nga va hohloti. É por isso que ele disse: Hikwalaho vieram a te- ventos, ku te a maboboma, chuvas, ku te timpfula, tempestades, ku te swidzedze, sopraram contra aquela casa, swi nga baka mas yindlu ela liya, não caiu, kambe yindlu a yi wanga, porque ela estava construída sobre a hi rocha. ku yona a yi yakiwe Quando ribyeni. nós obedecemos a palavra de A Deus, loko hi landza rito la nós estamos a Xikwembu, construir a nossa vida sobre. hi yaka a a rocha. yindlu ya hina a ribyeni. Posso ouvir amém? E nesta rocha A ka ribye lele é onde os problemas, os hi desafios lana a mintlhantlha na que se timhaka na levantam swikarato swi não sekelekaka, têm poder para nos destruir. a swi na matimba ku va swi hi hohlota. O mal
a wu bihi não vai destruir você. swi nga ta ku hohlota wena. Mesmo que se levantem situações, Na hambi ku pfuka swiyimo, você estará suficientemente forte wena u ta tshama u tiyile para vencer. a ku va u ta hlula. Porque a sua vida está sobre a Hikuva a palavra de vutomi Deus. bya wena byi le ka rito la Xikwembu. Nada vai abalar a sua vida. A ku na nchumu xi nga ta tsekatsekisa Porque vutomi você bya está wena. firmado, a sua vida está firmada na palavra. Hi ku ri a vutomi la wena li tiyile ritweni. Aleluia. É por isso o Tiago, Hikwalaho Tiago, o apóstolo Tiago, muapostolo Tiago, ele disse: obedeçam, não sejam ate ouvintes, mu nga simplesmente. veni vayingiseti ntsena, Obedeçam landzelani, e não se iludam. mu nga tixengeni. Não sejam simplesmente ouvintes, Mu nga veni vayingiseti ntsena, iludindo a si mesmo. va mu ri karhi mu tixisa, mu Aleluia. tixenga. Sabe, amados irmãos, Vo twa varhandziwa va makwerhu vo rhandzeka. onde Deus fala, Lana Yehovha a há vulavulaka uma graça, ku na tintswalo. há uma bênção. Em toda a palavra que Deus fala, A ka rito hinkwalo Há Yehovha uma a vulaka bênção. ku na nkateko dentro desta palavra. ndzeni ka rito lelo. Basta você seguir, A loko ntsena u li você landzela verá milagres, u ta vona coisas masingita, grandes acontecer. minchumu yikulu ta enceka. Posso ouvir amém? É verdade. I ntiyiso. A última coisa, Xa vumune hi nga xa vugamu. quando eu e você obedecermos a palavra de A Deus, loko mina na wena hi landzela rito la Yehovha, viveremos hi ta hanya a abundância a ntalo que Cristo proporciona. Kreste a hi nyikaka wona. A abundância A ntalo que Cristo proporciona. Kreste a hi nyikaka wona. Jesus disse que eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. Yena a li ntile ku ta mu nyika vutomi leli Uma vida yenerisekaka. plena, A vutomi completa. li yenerisekaka. Aleluia. E no livro de Tiago, onde nós lemos, Ka Tiago hi nga dyondza kona no versículo 25, a vesi ya 25. vou ler aqui rapidamente, já vou terminar daqui a pouco. Quem está a entender, diga glória a Deus. Quem está a ser abençoado, diga glória a Deus. Diz assim, versículo 25: porém, a pessoa que observa atentamente a lei perfeita da liberdade e nela persevera, não sendo ouvinte negligente ou ouvinte esquecido, mas praticante zeloso, será muito feliz. Diga comigo, será muito feliz em tudo o que fizer. Aleluia. Será muito feliz em tudo o que fizer. Agora, isso é o que a Bíblia diz. Hi leswo Bibele li vulaka swona. Quando nós obedecemos às palavras de Jesus, A loko hi landzela rito la hosi, nós seremos felizes hina hi ta tsaka em tudo que fizermos. eka hinkwaswo hi swi endlaka. Felicidade A ntsako é resultado i handzu kumbe nhlamulo do sucesso alcançado. wa ku humelela ku nga kumiwa. Diga comigo, felicidade é resultado de sucesso alcançado. Felicidade é resultado de sucesso alcançado. Por exemplo, se eu A loko yena planejar a kunguhata alcançar alguma coisa, a ku kuma xan'wana nchumu, no momento em que eu alcançar a nkama lowu a nga ta kuma ka nchumu lexo, isto, a nga ta kuma ka a nchumu lexo, felicidade, a ntsako wo humelela. por quê? Hi yini ke Eu consegui alcançar aquilo que um dia desejei. a koti ku kuma lexi Alcançar. a nga xi lava hi masiku. É por isso que a palavra sucesso significa Hi vula ku resultado humelela lula ku feliz. a nhlamulo leyi tsakiseke. Por quê? Você conseguiu ter aquilo que um dia você desejou, hein? Hikuva u kumile leswi u nga swi Você navela ku conseguiu vona swona. chegar ao lugar onde um U dia fika você ka ndhawu sonhou leyi em. u nga navela ku fika ka yona. Então, a Bíblia diz
Os que obedecem Ala a va palavra de landzelaka Deus a rito la hosi. serão felizes, Va ta tshama va muito tsakile. felizes Va tsakile. em tudo que empreenderem. Kwa hinkwaswo va ta swi endlaka. Tudo que você fizer, Hinkwaswo u ta swi você será endlaka. feliz. U ta tshama u tsakile. Não só feliz, muito feliz. U ta tsaka Porque você swinene vai ngopfu. alcançar, Hikuva u você ta viverá kuma. U ta abundância. hanya ku yenela. Tudo que você fizer Hinkwaswo u ta swi vai endlaka. dar certo. Swi ta famba kahle. Porque você é obediente. Hikuva wena u mulandzeli. Vai dar certo. Swi ta famba kahle. Porque você é uma pessoa que obedece. Hikuva wena u munhu loyi a landzelaka. E Deus estará consigo Yehovha a ta ve na wena. para garantir as tuas vitórias. A ku va tiyisa ku hlula Porque ka você wena. sempre seguiu. Hikuva wena A hinkwawo Jesus. kama u Veja como é lindo mulandzerile. isso. Vonani ku xonga ka Deixa eu ver aqui, swona. irmão. Vocês lembram que no primeiro dia que aliás, no primeiro minuto, fica aqui. Ma tsundzuka ku aka ku sungula. Aleluia. Graças a Deus. Olha, lembra que eu disse, palavra discípulo significa seguidor de... va hlula ku mulandzeli Cristo. wa Kreste. vamos supor que ele é Cristo, hein? Eu Yena vou Kreste. seguir a ele. Yena papai ta mulandzela. Jesus, Hosi Yesu. a palavra de Deus no livro de 2 Coríntios, no Aka capítulo buku 2, la versículo Korinto 14, 2, leyi tsonga 2 ya 14. a Bíblia diz que graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo Jesus. Hi ku Kreste Yesu. Aleluia. O que acontece? Ku endleka yini? Quando eu sigo a Cristo, Loko ni landzela Yesu. né? Lembra que eu disse também, para nós seguirmos a Cristo, seguimos a Ele através da sua A ku ya mulandzela. palavra. Mulandza hi rito la yena. Estamos juntos? Amen. Aleluia. Então, Cristo, quando eu sigo a Ele, A loko ni mulandzela Kreste. eu vou segurar aqui, vai andar, amados. Vou seguir. Ele me conduz a um casamento feliz, A ku fambisa ka muchato a saúde, ka vutomi byinene. a paz, A kurhula. prosperidade, A ka nhluvuko. casamento. Ka ndyangu wa yena. Quando vem tempestade ali, Loko ku ta meho. eu só mexo a Ele. O mi kwima tsina ku he. Resolve aí. Sabe o que ele faz? Hlamula mhaka leyi. A wu ta De ka repente ele abre a boca. Ei, quieto! Hey, miyela. Rhula De moya. repente as ondas. A magandlati ke matenga. Eu fico na paz. Papai, Vamos, a tsama ku Jesus. rhule. Fambi Yesu. Hã? Aleluia. Com ele, sono tranquilo. Quando Na yena, demônios a loko tentam querer vir madimona, mamutela. para me atacar, A ku mamulwisa. ele que me conduz. E Quem, yena a ni fambisaka. quem fica em frente? Loyi a tshamaka Ele. mahlweni i yena. Os demônios vão ter que fugir lá. A madimoni va ta Eu baleka simplesmente estou a seguir o mestre. yena o landza hosi ntsena. Até estilar. Hã? A tlhela fambe ku Ah! gwira. Essa vida anima. Com Jesus. Aleluya. Aleluia. É isso que Jesus quer. Hi leswi Yesu a swi lavaka. Você quer que tudo ande bem. U lava ku minchumu hinkwayo yi famba Você quer kahle. ver o seu lar abençoado. U lava ku vona ndyangu wa wena wu Você katekisiwile. quer ver as coisas que você faz U abençoado. lava ku vona minchumu yi endlaka yi Oh, katekisiwa. meu irmão, Makwerhu. como você senta sem ser dito? Aleluia. Queria deixar logo o papel de Jesus. Não deixa. Vira você lá onde estava ele. Aleluia. Siga a. Landza Jesus. Yesu. Amém. Você verá tudo andar bem. U ta swi vona hinkwaswo swi famba Agora o kahle. problema é outro. Ora, quero seguir Van'wani, curandeiro. lala ndza tinyanga. Depois, Jesus está ali parado, Yesu curandeiro. o nyuma leyi ku vona va Depois chega lá, demônio U fika chamado. tin'angeni. A madimoni ma ku wisa. Começa a passar mal. U sungula ku Jesus está aqui. Yesu a kona. Quer saúde? U lava vutomi Quer anyameni. paz? U lava kurhula. Coisas melhorarem na vida, A andarem minchumu bem. yi cinca vuton'wini bya wena. Siga Jesus. Hey, landza Mas, Yesu. pastor, eu não estou a ver U Jesus. fundisa ni mu voni Yesu. É simples. Swi vevukile. Essa aqui é Jesus, palavra A dele. rito la a Bibele a rito i Yesu. Aleluia. Aham. Basta você seguir aqui. A loko O u que ele está landza dizendo? rito a É Jesus. I Yesu. Hã? Você está seguindo a Jesus. U landza Através Yesu. da palavra dele, Hikwalaho ka você rito. segue a quem? Ah, u landza Yesu. Aleluia. Posso ouvir amém? Quando você segue a ele,
a loko u n'wi landza A Bíblia diz: a bibele li ri aquele que habita no esconderijo do loyi a Altíssimo, hanyaka endzhutini a wa hosi sombra de endzhutini wa Todo-Poderoso matimba descansará Ata e wisa. desfrutará sempre da sua hansi wa proteção. nhlayiseko wa Yehova. Oh glória. Feiticeiro pode voar com Amuloyi vassoura, angaba peneira, não sei tiselo. qual é a tecnologia atual agora, Kumbe não sei voar com o quê. isso, kumbe- Escuta com atenção. Enquanto você ser seguidor de Jesus, Alô, não vai te apanhar, porque quem te guarda não dorme. Ele nem toscaneja para proteger a sua vida. Akuva kuhlayisa. Siga ele somente. Mulandzi ntsena. Não terá medo. U nga ta chava nchumu. Aleluia. Diga, pergunta a quem está ao seu lado. Você está a seguir a quem mesmo? Kasi u landza mani wena ke? Quando sai para namorar, sem seus Aloko pais u huma, saberem. u yani wa- A wa quem ka você está a xigangu. seguir? U landza É mani. pergunta. Quando Vamos você dizer sai para namorar sem seus Aloko pais u saberem, huma ya ka você está a xigangu. seguir a quem mesmo? Matilo nga swi tivi, kasi u landza mani ke? Quando você decide roubar, você está a seguir a quem? Loko u tibohela ku yiva kasi u landza mani ke? Hã? Hi? Está a seguir a quem? U landza ma? Porque Jesus não. Hi ku Yesu yena lwe. Quando decide ir para a discoteca, Loko u ya nzumbeni amafareni, está a seguir a quem? u landza mani ke? Quando decide mentir, Loko u ti fungela ku hemba, está a seguir a quem? kasi u landza mani? Porque Ele, Hikuva yena Jesus, Yesu é o caminho, indlela a verdade. ntiyiso vida. ni vutomi. Diga para alguém, afinal estamos a seguir a quem nós? Nga byela amayekelweni kasi hi landza mani Não, kasi pergunta. Diz, Ambutise mas, bem. mano, afinal estamos a seguir a quem nós? uga makwerhu hi landza mani kasi hina bembe. Mina ya Eu sou grande mina religioso. ni Grande. mkhongoti mkulu phe mina ya Mas mentiroso da primeira. kambe amavunwa wa ku sungula. Não pensa duas vezes A nga pimisika bidzi para mentir. a ku va hemba. Está a seguir a quem? U landza mani ke? Obrigado. Aleluia. Estamos a seguir a quem? Hi landza mani xana ke? Quando decide praticar cucho-cucho, aquela coisa. Culpada. Quando Tá faz seguindo a quem cerimônias mesmo? tradicionais, u landza mani? Quando decide ir lá no cemitério e Loko colocar u água tibohela lá kwa no cemitério, masireni, mamã, u ya chela vovó, não sei mati, quem é. vovô Tá na seguindo a kokwa- quem mesmo? kasi u landza mani Jesus está ali ke? mesmo. Yesu a kona laha ke? Jesus está ali mesmo. Yesu a kona laha ke? Está a seguir a quem aí? Kasi u landza mani? Depois começa a sofrer. Se Mas u va u xaniseka, o lanzamani xana que? xi ta seguir a quem afinal? Aleluia. Quando nós nos convertemos, quando nós decidimos seguir a Cristo, A loko hi tibohela ku landzela Kreste, temos que seguir o que a Bíblia diz. hi fanele ku landza leswi bibele yi vulaka swoho. Aleluia. Amen. Não é começar a chorar. A Minha ko sungula ku vida. rila. Minha vida. A matshamelo ya mina, vutomi la mina. Você está cansado do que você está vivendo? U karhele hi ku hanya minchumu leyi u alguma coisa hanyaka não yona. Xiyimo xa ka xi tshamisekanga. Toma a decisão de obedecer a Jesus. Tiboheli ku landzela Yesu. Siga Ele. Mulandzi, Tua vida a vutomi bya wena nunca mais será a mesma. byi nga ta fana. Os demônios não vão brincar mais. A madimoni ma nga ha ta tlanga Na sua casa, a mutini wa na wena, sua vida, a vuton'wini bya wena, na sua saúde. a ka vutomi bya wena No bya nyama. dia que você disser assim, Siku u nga ta tibohelaka eu, u ku mina estou firme. ntiyile,
Sigam o meu mestre. ni landza hosi ya mina, Siga a Jesus. ni landza Yesu. Aleluia. Não é, eu sigo a Jesus. Mina porque ni eu- landza Yesu. Quando eu durmo, coloco a Loko Bíblia aí na minha cabeceira aí, Nabeka Bibele ka xidamu. para não sonhar mal. A ku vona nga lori minchumu ya ku Ah, biha. demônio não há de vir. Eu estou dormindo em cima da Bíblia. Tata, ni ekele henhla ka Bibele. Meu irmão, Makwerhu, Bíblia, a Bibele assim, a não wu palile. afugenta demônio. A yi balekisi madimona. Essa palavra aqui só tem poder A rito leri wona matimba ntsena. quando entrar aqui Loko li nghena No teu coração? ka mbilu ya wena. e ser colocado em prática. Kutani u byi endla. Aí você vai ver coisas. Laya u ta vona nhlamulo. É como uma semente. I ku fana ni mbewu. Se você levar semente e colocar no plástico, Loko u teka mbewu vai u teka multiplicar, vai nascer. I ta humila. Não. I Ficar ali. I ta tshama kwalaya ka nkwama Mas lowu. tem poder na semente para gerar uma árvore. Ku na matimba ka mbewu ku va Mas yi porque não foi colocado na terra, kambe hikuva nada a yi acontece. byariwanga a ku endleki nchumu. Aleluia. Então, o problema é que muitas Mhaka hi pessoas leyi, a vanhu vo tala não seguem a Jesus. a va landzi Yesu. Quando você segue a Jesus, A loko u landza Yesu você consulta Ele. wena u mi vutisa swilo. O que fazer nesta área? Ni nga endla yini ka xigava lexi ke? Eu preciso da ajuda de Deus. Ni O que nga Jesus ku pfuniwa hi disse? Yesu. Yesu E a Jesus vule vai te yini? orientar. Yesu a ta ku komba E tudo ndlela. irá bem. Hinkwaswo ta ku fambela kahle. Amém? Quem está aqui? I mani a nga la. Quem está aqui? I mani a nga kona ka ndhawu leyi. Amém? Vamos ficar de pé. A hi sekelekeni hi nyima. Aleluia. Precisamos obedecer a esse Deus. E a nossa vida vai mudar. Hi fanele ku landza Xikwembu a vutomi bya hina byi ta cinca. Precisamos obedecer a esse Deus. Hi fanele ku landzela Yehovha. E a nossa história não será mais a A mesma. matimu ya hina ma nga ta ma fana. Ele está atento. Yena a ri hi ndleve. Aleluia. Quando você decidir obedecer, A loko u ti bohela ku mu landzela não guardar mais mágoas, u nga beki swiviti, não seguir caminhos u nga landzi tindlela dos ímpios. ta valala. Se você decidir A loko u ti se bohela entregar, a ku ti nyiketa, meu irmão, makwerhu, a sua vida vai mudar. a mahanyelo ya wena ma ta cinca. Aleluia. Sabe, quando eu decidi seguir a Deus, Wa tiva loko papa ya ti bohele ku landzela quem me Yesu. levou para a igreja foi uma pessoa, um irmão. A loyi a nga mu tisa nkerekeni i makwerhu Mas wo quando karhi. eu conheci esse Deus, experimentei a Deus, Kambe loko a hlangana na eu Xikwembu, sozinho yena swa yena decidi eu vou seguir a Ele. a ti bohela ku ni ta mu landzela. A pessoa que me levou para a igreja Loyi a nga mu teka mi yisa nkerekeni começou a ter seus desafios, a sungula ku kuma mintlhontlho ya yena, mas eu disse assim: eu kambe yena vou vule leswi continuar, na na ta ya porque mahlweni já o conheço. hikuva na mu tiva. Não dependo de ninguém A na ha nyimeli munhu para vir na igreja. a ku va ni ta nkerekeni. Não dependo de ninguém. A na ha nyimeli munhu, Não dependo da motivação das outras a pessoas. na ha nyimeli ku kuchiwa hi vanhu É vambeni, que eu conheci esse hi ku Deus. na mu tiva Eu conhecia Ele. na mu tiva Yehovha, Que com Ele swa ku na yena tudo anda bem. hinkwaswo swi famba kahle. Aleluia. É verdade. Sabe, irmãos, eu mesmo, pessoa me insultar na igreja, Hambiloko munhu a pode mu me rhuka insultar, kereke, me cuspir, pum! u nga mu rhuka mu thukela masi, Eu não deixo Jesus por nada. a nga mu tshiki Yesu hi nchumu. Porque eu não conheci, Hikuva yena irmãos, a nga eu conheci a Jesus. mava makwerhu a tive Yesu. A pessoa pode fazer qualquer coisa, A munhu a nga endla nchumu xin'wana mas eu dizer que vou olhar para trás a ku ta tlhela ndzhaku porque alguém hikuva ku ni me munhu falou mal, a nga vula vubihi hi porque mina, alguém hi ku ni munhu me criou assunto. a nga ni pfuxa timhaka. Ah. Ehe, Pergunta a quem está ao seu lado. Afinal, estamos a seguir a quem? Hã? Meu irmão, você está a seguir a quem? A Jesus. É verdade. Agora, quando há religiosidade é outra coisa. loko ku na khongoti ku ni minchumu yin'wana yi endlekaka. Jesus, quando muitos discípulos foram embora, A loko vadyondzisiwa vo tala va mu tshikele Yesu,
Ficaram alguns. E vocês não kusala querem? akun'wini ke a mu dyi ku famba Pedro disse, para onde? Pedro Para onde? Para ta ya onde ir? kwini ta ya kwini ke Eu encontrei vida aqui. mina ni kume Não vutomi largo. la a na ha ku Não tshiki largo mesmo. a na ha ku tshiki Não estou aqui por causa dos outros. a ni lani hi mhaka vanhu Estou aqui vambeni por causa de ni Jesus. kona hi mhaka yesu Quem pode dizer isso? Será que você está aqui por causa dos outros ou está aqui por causa de Jesus? É verdade. Aleluia. Quantos seguidores de Jesus estão aqui de verdade? i vangaki va landzelaka yesu va nga ka ndhawu leyi Quando você segue a Jesus, loko u landzela yesu você está onde Ele está. u lana a nga kona E a sua vida nunca mais será a mesma. Nós temos que parar de simplesmente seguir pessoas. hi fanele ku nyima Seguir- ku landza vanhu hi landza Essa vida não é tikereke disso. a vutomi lebyo a li Esse kona ku assunto endla aqui leswo. é de Jesus. A Eu e mhaka leyi Jesus. ya mina na yesu ntsena Eu e Jesus. ya mina na yesu Isso é que ser discípulo de verdade. leswi hi swona ku ve Isso é que ser um seguidor, uma pessoa que obedece de verdade. mulandzeli wa yehovha ntiyiso Essa coisa de ser religioso está a swa matar vitana muitas gongoti pessoas. swa dlaya vanhu vo tala É verdade. i ntiyiso Aleluia. Siga Jesus. landza yesu Eu me lembrei de algo. papa ya Para você não, tsundzuxa não levantar por muito tempo, senta mais um pouco. a ku va u nga pfuki nkama u nga Vamos terminar já. taka va u nga li khale Uma vez, khambi lin'wana deixa eu contar isso para vocês. ni tshika ni mi byela leswi É importante para vocês. swi na lisima ku n'wina swa nkoka ku n'wina Nós estávamos no lugar, vona va le ka ndhawu yo karhi já que nós vamos mudar daqui, é importante contar isso para vocês. njhe kumbe hi ta suka la swi É parte da palavra. swi ni va tlhelo ka Amém? rito Então, nós estávamos no lugar, tinha Tava teto, legal. tudo. ku nga ni a mathayela ku Só que nós era um lugar alugado. kambe laha a li ndhawu i nga E Deus abriu a porta para nós termos o Ka nosso xin'wini. próprio lugar. se va pfula ndhawu yehovha pfula Só que nesse nyongo lugar ku va não tinha ndhawu teto, não tinha nada. ya ku ndhawu leyi a wu nga pfuleliwanga Nós fomos, dissemos para a igreja, nós vamos Va mudar ku i ta cinca para o nosso lugar. ya ka ndhawu ya O hina nosso lugar era, só tinha cheio de árvores, ka ndhawu leyi a ku va ni misinya ntsena nem tinha espaço para a igreja. Tinha a que ku nga na ndhawu ku va nkereke yi kona tirar algumas árvores para a ku fanele ku estar ali. susiwa a misinya ku va nkereke yi ta kumeka Fizemos um espaço va no endla meio hinkwaswo leswo e a igreja esteve ali. a nkereke yi No primeiro culto que nós mudamos para ali, sonta ku sabe o que sungula va nga aconteceu? nghena laya ku loko enceke yini Depois de um tempo, ndzhaku ka nkarhi o céu fechou. ku phuma Nuvens densas cobriram o céu. a marefu De repente começou a chover. komase ku sungula ku na mpfula Os irmãos pegaram cadeira, vamakwerhu va Colocaram na khoma cabeça. switsamu va beka nhlokweni todos. hinkwavo Acredita, irmãos, ninguém saiu do culto. makolo Até culto terminar. a ku zangi ko ndzikama Chuva parou, nós ali. a mpfula yi nyima vona va ri kolaya Eu disse para eles, estou feliz. papa ya ku ni tsaki swinene Porque vocês não amam paredes. n'wina a mi rhandzi makhumbi Vocês amam Jesus. n'wina mi rhandza yesu Aleluia. Quem ama Jesus loyi a rhandzaka yesu está onde Jesus. a la na yesu Está. a nga kona Jesus disse assim: yesu as a vule minhas leswi, ovelhas a tinyimpfu ta mina ouvem a minha voz. Essa palavra ouvir a minha a ri voz vula ku ku twa rito la mina significa obedecer. ri vula ku landzela rito As minhas ovelhas, elas ouvem a minha a tinyimpfu ta mina ta twa rito la mina e obedecem. ta li landzela E onde eu estou, disse laha na ke ni Jesus, nga kona as Yesu a minhas ku- ovelhas também estão ali. a tinyimpfu ta mina teve kona É por isso você tem que perguntar: será que onde eu estou onde Jesus está? vone ku twi leswaku a la ni nga kona yesu a kona ke u ti vutisa Aleluia. Posso ouvir amém?
Nós temos de seguir a Jesus. hina hi fanele ku landzela Yesu. Você vai ver mudanças muito grandes. U ta vona ku cinca kukulu. Vamos orar em pouco tempo. Agora pode ficar de pé porque vamos orar agora. Eu não queria que você ficasse muito tempo de pé. Vamos orar, fazer uma oração muito simples. Ta khongela. E você vai dizer assim: Espírito Santo, ajuda-me a obedecer a Jesus. Depois, a maravilha de Deus é essa. A ku É que hlambarisa ka você não Yehova obedece loko. com suas forças. Hikuva a wu landzeli hi matimba ya Ainda te wena. deu alguém, Yena a ku nyike o munhu Espírito Santo, a moya wa kwetsima para ajudar. a ku va ku pfunisa. Diga comigo: Espírito Santo, ajuda-me a obedecer a Jesus. Ajuda-me a seguir a Jesus. Tudo que Ele falar, ajuda-me a seguir, porque eu quero viver as maravilhas, as bênçãos que Ele me oferece. Ora aí onde você está. Peça a Ele. Faça isso com todo o coração. Diga: Espírito Santo, ajuda-me a obedecer. Ajuda-me a seguir a Jesus. Oh Deus, precioso Espírito Santo, aqui estamos nós. Pedimos, Senhor, a sua graça. Pedimos, Senhor, a sua intervenção. Ajuda-nos a obedecer. Ajuda-nos a obedecer. Em nome de Jesus. Ajuda-nos a obedecer, meu Pai. Em nome de Jesus. Ajuda-nos a obedecer a sua voz. Espírito Santo, ajuda-nos a obedecer a Jesus. Ajuda-nos a ser verdadeiros seguidores, aqueles que obedecem, porque nós queremos permanecer no seu amor. Queremos permanecer onde o Senhor se agrada de nós. Queremos viver os frutos da sua palavra. Os frutos que a sua palavra traz. A cura que a sua palavra traz. A vitória que a sua palavra traz. A prosperidade que a sua palavra traz. Nós queremos viver. Por isso, Espírito Santo, ajuda-nos a seguir. Ajuda-nos a obedecer. Porque quem obedece vive o que o Senhor manda. Quem obedece vive o que o Senhor diz. Esta é a chave que abre portas para as grandes mudanças nas nossas vidas. Em nome de Jesus, diga para Ele: meu Pai, eis-me aqui. Derrama sobre mim a sua graça. Eu quero ser um filho obediente que alegra o seu coração. Eu não quero viver do meu jeito, mas eu quero viver em obediência à sua palavra. Ajuda-me, eu te peço, em nome de Jesus. Ajuda-me a obedecer. Que o meu coração esteja inclinado para obedecer. Em nome de Jesus. Diga: Espírito Santo, hoje eu te peço, inclina o meu coração à obediência à palavra de Deus. Volta o meu coração para obedecer, amar a sua palavra. Em nome de Jesus. Coloca suas mãos no seu coração. Que o Espírito Santo, nesta hora, te dê vitória. Que seja você um filho
verdadeiro filho que obedece ao pai. Que obedece ao pai. O filho que obedece ao pai tem sua história transformada. Talvez você tenha vivido coisas muito difíceis por muito tempo. Mas como filho pródigo, que depois de sofrer, de esbanjar muita coisa, decidiu voltar para o pai, decidiu obedecer ao pai, e o pai mudou a sua história. Há pessoas neste lugar que Deus vai mudar a sua história. Deus vai mudar a sua história. Ele vai tirar as suas vestes de tristeza. Ele vai tirar todas as vestes de penúria e vai te dar vestes de louvor. O que significa isso? Momentos de júbilo, momentos de celebração estão a vir para a sua vida. O Espírito Santo está aqui. Ele está a agir aqui de uma forma muito linda. Uma forma muito linda, simples e maravilhosa. Deus está a dizer para você: eu vou mudar as coisas. Siga-me, obedeça-me. Afaste-se daquilo que te distancia de mim, diz o Senhor. Não é pela tua força, mas nem por violência, mas é pelo Espírito de Deus. Se você abrir o teu coração para Ele, Ele vai te ajudar. Você vai ser um cristão fervoroso. Você vai ser um filho dedicado, um filho apaixonado, porque você abriu o coração para o Espírito Santo te ajudar a obedecer. As pessoas vão se surpreender porque verão alguém diferente. O Espírito Santo toca agora. Libra candarabababas. Pai, toca corações que decidiram dizer: Deus, eu quero viver algo novo. Eu quero viver uma história diferente contigo. Eu quero andar nos teus caminhos, abraçado contigo. Espírito Santo, oh meu Deus, o Espírito Santo está quebrantando corações neste lugar. Corações quebrantados. Deus está tocando o seu coração. E Ele está dizendo para si: dá-me o teu coração. Entrega-se para mim por inteiro. Eu vou te liderar. Eu vou te levar a águas tranquilas. Eu vou te levar a pastos verdejantes. Eu vou te levar ao lugar onde você vai pular, vai saltar da alegria e vai glorificar o santo nome de Jesus. Pai, toca. Toca. Atraia corações para ti, Jesus. Atraia corações para ti, meu Pai. Atraia, 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 atraia. Jesus, atraia, atraia, atraia os corações. Riba canta la baba sendelererereremos. Libra baba sondorobobos. Ricata la baba sondorobos. Ele disse: não temas, porque eu sou contigo.
Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te tomo com a minha mão e te digo: não temas. Você pode seguir a Ele com segurança. Ele vai te dar vitória sobre todos os seus inimigos. Ele vai te dar vitória sobre todos os seus adversários. Todos aqueles que lutam contra ti vão cair, porque você decidiu dar os passos de fé. Você vai andar com Jesus firme. Você vai ser uma pessoa forte. Você vai ser um cristão dedicado a Deus. Porque hoje você abriu o seu coração e o Espírito Santo está tomando você pela mão e Ele vai te ajudar. Receba esta graça. Satanás pensou que você não ia continuar, mas hoje o Espírito Santo está aqui disponível para te ajudar, porque você disse sim a esta palavra. O Espírito Santo está te tomando pela mão, em nome de Jesus. Espírito Santo, muito obrigado. Obrigado, Rei dos Reis. Diga: Espírito Santo, obrigado pela sua graça, pelo seu amor incomparável. Obrigado, porque a partir de hoje o meu coração está voltado para obedecer ao Pai. O meu coração está voltado, está inclinado para obedecer a Jesus. Aleluia, aleluia, amém. Aplauda o Senhor. Amados, que Deus abençoe vocês. Tomem os vossos assentos. Em nome de Jesus, aleluia. Então, já encerramos. Amém. Glória a Deus. Já está aí, mídia.